Sicredi é patrocinado pela Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Aponta seu celular pro QR Code que tá aparecendo aí na tela e joga com responsabilidade, hein? E o teu Palmeiras, o que aconteceu, hein? Ah, não, vamos falar do Oasis, cara. Pô, vamos falar do Palmeiras, velho. Pelo amor de Deus, cara. Time que ganha 2 pontos em 12 não merece ser campeão, né? Mas assim, é o que eu falei ontem no meu Não fez canal. nenhum gol, Felipe. Convido todos a assistirem lá. O Palmeiras tá em crise, cara. Na semana mais decisiva da sua história, talvez, né? Que é um título que, se acontecer, o Palmeiras. Porra, será o maior título da história do Palmeiras. No quesito tamanho, será o primeiro tetra brasileiro. É gigante demais se acontecer. Só que o Palmeiras tá em crise, cara. Crise técnica, crise física e crise, sobretudo, mental. E você percebe no discurso do Abel a irritação que ele tá com alguns jogadores. Ele tá expondo os jogadores publicamente, algo que ele não fazia Quem que ele antigamente. expôs? Ele falou novamente do Flaco. Ele falou novamente do Andreas Pereira. Ele falou Eu só vi novamente os de. melhores momentos. O Flaco foi o cara que mais criou chance no Palmeiras. Mas criou chances, mas ao mesmo tempo quis decidir tudo sozinho, cara. E não é o primeiro jogo que ele faz isso. São 9 jogos sem fazer gol, cara. A dupla Flaco-Roque, que funcionava tão bem até o jogo contra o Santos no Allianz, que foi a última vitória do Palmeiras no Brasileiro. O time era associativo, era o grande elogio ao trabalho do Abel esse ano, de ter recuperado o time. A gente falou sobre isso com o Piperno aí na última semana. Era justamente esse, um time de bola no chão, um time de triangulação, de aproximação e tudo mais. E isso ruiu, cara. É assustador de ver, assim, o time morreu, cara. Morreu tático, morreu físico e morreu mental. Morreu tudo, assim. E você vê o Abel inerte. O Abel, ele sempre foi um cara que demorou muito para responder aos problemas que a equipe apresentava. Esse ano, precisou a torcida mandar ele tomar naquele lugar para ele acordar. E ele acordou. Ele mudou o time já no jogo contra o Ceará e o Palmeiras engrenou a partir dali. E jogou, na minha visão, mesmo que possa não ganhar nada esse ano, jogou o melhor futebol da era dele em 2 meses. Com bola no chão, com triangulação, com uma dupla de ataque e tudo mais. Mas isso ruiu. Ruiu na semana mais decisiva da história, assim, que você tem uma final de Libertadores pela frente. E é o que eu falei, o que o palmeirense se apega para sábado? Eu sei que é uma semana decisiva, que é um jogo só, são 90 minutos, que a gente tem que acreditar e tal. Mas, cara, desculpa. Eu não consigo entrar nesse discurso ufanista, tá ligado? Eu sei que é um jogo só, eu sei que, pô, a camisa do Palmeiras é gigantesca, pesadíssima. Ainda mais contra o Flamengo, já ganhou um título em cima dos caras e tudo mais. Mas hoje, 24 de novembro, você vê nada dentro de campo, assim. Você não consegue olhar pro time do Palmeiras, pra preparação, pros jogadores que estão em campo, você não consegue olhar e falar, puta, caralho, vai dar por aqui. Não, vai ser por aqui. Ao contrário de 21. 21, muita gente tá comparando, falando, em 21 o Palmeiras chegou com um aproveitamento de 30%, não vencia, tava cambaleando e tal, etc. O Flamengo era muito favorito. Era. Aquele time de 21, você tinha jogadores muito acostumados com jogos decisivos. Você tinha jogadores tarimbados, jogadores que já haviam sido campeões da Libertadores. Esse time de 25 só tem o Gomes, o Everton, que vai ser banco, o Piquerez, que ganhou em 21, e você tem o Veiga, que provavelmente vai ser reserva, que não é mais um protagonista desse time. O restante desse time não foi campeão de nada. Os caras não estão acostumados com o momento decisivo. E outra, algo que eu tenho notado é que esse time do Palmeiras, principalmente os jogadores que eram os pilares técnicos desse time, os caras estão sentindo demais o momento decisivo, cara. Jogo contra o Vitória, eu fui, tava assistindo do lado de um camarada, eu falei pra ele, falei, velho, deu tipo 30 do segundo tempo, assim, aí a torcida começou a cantar mais alto pra tentar incentivar os caras. A bola começou a queimar, velho. Começou a queimar no pé do Vitor Roque, começou a queimar no pé do Flaco, começou a queimar no pé do Andreas. Os caras não conseguiam pôr Maurício sumindo em campo, assim. Os caras não se apresentavam pra, não, daqui, deixa eu tentar, deixa eu tentar. Não, é bola no Fux e levantamento na área, assim. É tipo bizarro, cara. Assustador de ver. Assustador de ver. Aí como que você vai se ancorar e ter um mínimo de otimismo para sábado, sabendo que você tem um time assim, que os jogadores estão sentindo nitidamente e claramente o momento decisivo da temporada?
Pode acontecer o Palmeiras fazer um grande jogo, encaixar um grande jogo, sair ganhando, que muda completamente o jogo? Pode. Mas assim, eu confesso, cara, que ao contrário de 21 para 25 agora, nesse momento, eu não esperava que fosse acontecer isso. Achei que o Palmeiras ia encaminhar esse título brasileiro até com certa facilidade pelo que vinha jogando. Tinha uma tabela até favorável pela frente. O jogo mais difícil era contra o Mirassol, que não podia perder, dava para ter feito coisa melhor. Mas o campeonato foi pro saco e outra, cara. Com todo respeito à história do Abel e tudo mais. Um comandante com o discurso que ele tem, com tudo que ele sempre disse, pregou. Você não pode chegar publicamente e falar que o campeonato tá entregue, cara. Desculpa, fala isso no vestiário. Fala, ó, rapaziada, vamos focar agora no jogo de sábado. É a semana mais importante da nossa vida. O Campeonato Brasileiro acabou, tá? Depois a gente discute isso. Mas pra fora você não precisa falar isso, velho. Porque você assume o fracasso. Você assume que você é um derrotado. E foi isso que o Abel fez sábado. Uma coletiva, mano, Mas bizarra. em que Assim. sentido você Bizarra. acha que assume? Você acha que tinha que mentir pro público? Não precisava falar, cara. Não precisava falar como comandante, você não precisa falar. Porque, teoricamente, não acabou ainda. Você ainda tem um resquício de possibilidade de ser campeão brasileiro. Não precisa falar, cara. E ele que sempre foi esse cara do mental forte, de, sabe, Vai incentivar até o de ser final. o cara que vai até o final, que não desiste, que acredita, que, sabe? Cara, o cara abatido na coletiva, assim, pra baixo. Tipo, putz. Mas eu acho que ele tá abatido Pô, cara, não só com a com um questão. ano. Eu acho que ele tá abatido com a queda de desempenho do Palmeiras. Eu acho que ele não esperava, cara. Não, Depois de tanta bola que o Palmeiras jogou, eu acho que. E assim, me parece que ele também não sabe mais. Naquela época que o Palmeiras estava mal e que voltou a jogar bem, meio que tinha o caminho das pedras. Todo mundo já meio que falava o que ele tinha que fazer. E ele só foi lá e fez. Agora não tá muito claro pra ele, assim, eu acho que o que tem que fazer pra voltar a jogar, sabe? Eu acho que ele se perdeu, assim. Não, e outra, cara, você percebe assim, eu tava falando de 21. Cara, eu não lembro do Palmeiras chegar pra um jogo decisivo como vai ser sábado, o jogo mais importante da história do clube. E acho que mais importante da história do Flamengo também, a final gigantesca dos times que polarizaram o futebol aí nos últimos 10 anos e tal. Eu não me lembro do Palmeiras chegar a um jogo decisivo desse tamanho, com tantas dúvidas no seu time titular, assim. Quem vai ser o lateral direito? Ninguém sabe. Quem é o parceiro do Gomes na defesa? Ninguém sabe. Quem é o primeiro volante do Palmeiras? Ninguém sabe. O Aníbal Moreno virou o Márcio Araújo, assim. Impressionante, não é nem sombra do jogador que foi o ano passado e que foi esse ano em um dado momento da temporada, sobretudo quando o Palmeiras guina pra cima ali naquele sentido de jogar futebol e tal, que consegue uma sequência positiva de resultados. O Aníbal era o pilar desse meio de campo, junto com o Lucas Evangelista e o Andreas. Hoje você não sabe quem é o primeiro volante do Palmeiras, quem é o meia esquerda do Palmeiras. O Felipe Anderson voltou ao modo Felipe Anderson. Ninguém sabe, velho. Ninguém sabe. É o Alan, o Flaco e o Vitor Roque e acabou o time, assim. Você não sabe quem é mais. Você não tem certeza. Eu acho que nem o Abel tem certeza disso. E por isso, a irritação e o abatimento dele na coletiva de sábado, assim, de tipo, caralho, mano. Fudeu, assim. Eu tinha um time que tava encaixado, que tava jogando bem. Os caras, de uma hora pra outra, decidiram não jogar mais, caíram de rendimento. E agora? Como que eu vou recuperar os caras? Faltando 5 dias pro jogo mais importante. É o que tá acontecendo. E outra, ele tá expondo os caras. Ele tá expondo publicamente, falando do Flaco, falando do Andrés. Os jogadores tomam decisões erradas, eu não controlo, etc, etc. É isso, cara. Acho que quando saiu o resultado lá contra a LDU, épico e tal, muita gente falou, final vai ser 50-50, etc. Cara, hoje, eu ainda acredito, quando rolar a bola, vou torcer pra caralho. Se for campeão, vou chorar igual um maluco, me embebedar todo, voltar pra casa domingo. Mas, cara, hoje é 60-40 pro Flamengo, cara. É 60-40. O Flamengo teve todos os problemas que o Palmeiras teve aí, lesões, data FIFA, perdeu para times que não poderia perder ponto, como Fortaleza, empatou com o Ceará, empatou com o Vasco, com o Grêmio. Teve resultados ruins dentro do Maracanã, mas o Flamengo se recuperou e agora tá 4 pontos na frente. Chega pra final da Libertadores com o Arrascaeta bem, com o Bruno Henrique bem, com o Pedro, muita gente falando que é um balão de ensaio, esse papo dele tá fora, que ele tá ali
A moda dos anos 90 do Filipão ali de esconder o principal jogador. Lembra quando o Filipão engessou o Arce para um jogo decisivo da Libertadores e despistou da imprensa e do nada o Arce estava em campo? Pode acontecer isso com o Pedro, muita gente tem comentado isso. Não duvido também. Assim, os principais jogadores do Flamengo hoje estão bem para essa final. E outra, tem todo um fator anímico também. O Flamengo chega, pô, precisando dar resposta por já ter perdido um título pro Palmeiras. Chega com um time melhor do que o time de 21, na minha opinião. Enfim, o Palmeiras não é mais 50-50 contra o Flamengo. Agora, o Palmeiras vai ter que fazer um jogo de superação, um jogo perfeito nos 3 quesitos que eu falei que o Palmeiras não tá bem, que é o tático, o físico e o mental. Vai ter que ser perfeito nesse jogo. Não pode tomar gol. Pelo menos isso nos últimos jogos não tem acontecido. O Carlos Miguel tem fechado o gol. E fazer um jogo perfeito e encaixar uma bola. Alguém tá iluminado ali pra tentar fazer o gol do título. É isso que eu acredito pra sábado. Agora, bola jogada, depender de futebol, cara, é muito difícil de acreditar porque o Palmeiras não tá jogando porra nenhuma. Tá em crise. Essa semana a gente vai falar bastante desse jogo aqui, né? Temos 600. Você acha que eu tô exagerando? Não, acho que você foi muito bem na análise. Concordo. Eu falei isso pro meu pai ontem, pra alguns amigos. Cara, mano, você tá louco? Final de Libertadores. Eu falei, cara, você tá sendo muito frio. Eu falei, tem que ser, mano. E eu Vou acho que o ficar Palmeiras, aqui. eu acho que o Palmeiras quando entra sem ser favorito, o Palmeiras geralmente responde bem. Na era Pode Abel, ser essa. principalmente. Pode ser essa a esperança, né? Tem gente falando com que exceção quando foi jogar contra o Chelsea, aí não respondeu. Tem gente falando que o Abel piorou o time só pro Felipe Luiz não ter o que estudar, assim, tá ligado? O cara vai sentar lá com os auxiliares do Flamengo. Bom, vamos estudar o Palmeiras aqui. Caralho, o que tá acontecendo nesse time? Não tem nada, velho.